Salve, salve pessoal, aqui é o nosso canal do YouTube do Centro de Formação em Astrologia, Centro de Formação Astrológica, e vamos hoje fazer uma análise, certo? Então a ideia desse canal, além das previsões que nós podemos ter, certo? Se vocês tiverem ideias de conteúdo pra gente, tragam aqui, coloquem nos comentários, tá? Mas fazer análise também de vida, de personalidades, tá? De mapas natais. Aqui a gente vai invocar uma revolução. Vamos fazer uma análise de uma revolução. Primeiramente, para o público que não conhece, o que é uma revolução solar? Quando você nasceu com o Sol em um determinado posicionamento. Então, o Sol, eu nasci um Sol em Virgem e tem um determinado grau que o Sol está em Virgem. Todo ano, certo? O Sol volta àquela mesma posição de Virgem. Só que os outros planetas, eles têm velocidades divergentes. O que indica o seguinte, indica que vai ter um novo mapa. Então, o mapa não vai ser igual ao mapa do meu nascimento, vai ser um mapa diferente. Então, a Revolução Solar é um mapa previsto para aquele ano. Ela dá uma noção geral de tendências, tá? Para a vida daquela pessoa no ano, certo? Então, é isso. E hoje eu resolvi pegar uma personagem histórica, que vocês todos devem conhecer, quem já fez um pouquinho de aula de história, quem não fugiu das aulas de história, mas deve lembrar do senhor Winston Churchill. Então, para quem não sabe, Winston Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele também depois retornou com o tempo no período pós-guerra, na época da Guerra Fria, mas ele ficou realmente conhecido e marcado na história como o primeiro-ministro que venceu a Alemanha nazista, venceu Hitler, moveu o mundo inteiro para a guerra contra os alemães. E hoje eu resolvi pegar aqui o mapa tanto da primeira Revolução Solar, do começo da guerra, que a guerra começou em 1939, tanto para o mapa da segunda, no final da guerra, 1945. Então vamos ver se a gente tem aqui alguma correspondência, alguma visão exatamente, alguma noção realmente da guerra, problemas que o Churchill ia passar, inclusive das habilidades que ele iria utilizar para aquele ano. Então, olhando primeiramente o mapa de 1939, primeira coisa, precisamos identificar quem é o Churchill nesse mapa. Churchill nesse mapa é Mercúrio, porque o ascendente corta em Virgem. Mercúrio encontra-se aonde? Em Sagitário. E Mercúrio está onde, meus senhores? Mercúrio está conjunto à estrela Antares. A estrela Antares é a estrela do coração do Escorpião. A estrela está associada à violência, aponta para a guerra, para o conflito, para o enfrentamento. Então, a gente já vê Mercúrio junto de Antares, conjunto a essa estrela, mostrando que ali a guerra já começaria a acompanhar naquele início. Mais ainda, vamos ver outros sinais de violência e de força que aparecem nesse mapa. O outro ponto é a casa 10. A casa 10, que representa geralmente autoridades, poder, força, notoriedade pública, está conjunta a Algol. Outra estrela fixa que simboliza também violência, no caso de Algol simboliza a perda da cabeça, que pode ser no sentido literal ou no sentido figurado. Então, com a casa 10 em Algol, indicaria que para aquele ano o Churchill teria muitos problemas com autoridades, com pessoas públicas, etc. Desde pessoas relacionadas a vizinhos e países inimigos, tanto a pessoas relacionadas ao seu próprio país. Cabe lembrar que ele teve muitíssima dificuldade para convencer a Inglaterra a entrar na guerra. A Inglaterra estava passando por um momento muito grande de pacifismo e as pessoas tinham muita dificuldade em querer pegar em armas novamente, o que inclui o próprio governo britânico. Então, Churchill quase perdeu a guerra. E onde estariam seus inimigos? A casa dos inimigos é a casa 7. Júpiter, você vê que está retrógrado. O que isso quer dizer aqui nesse mapa? Júpiter estava prestes a perder a sua dignidade. Júpiter estava a 29 graus de peixes no seu domicílio, certo? E o que ele está fazendo? Ele está voltando. Ou seja, o inimigo está se fortalecendo. O inimigo está saindo da possibilidade de se enfraquecer, começa a se fortalecer. Detalhe que Júpiter estando em peixes odeia Mercúrio, que é quem o próprio Churchill. Então os inimigos têm ali sangue nos olhos, faca na boca com relação ao próprio Churchill. E está cada vez mais aumentando essa força contra ele. Tá? Então, quem lembra disso, quem vai lembrar disso aí, que a Alemanha estava muito mais forte do que a Inglaterra na época. A Inglaterra estava totalmente obsoleta e ultrapassada no seu maquinário de guerra. E nós, se formos observar, Mercúrio estando aqui, ele está em Sagitário, ou seja, ele está dominado por Júpiter. Ou seja, o Churchill não tem poder de ação e força suficiente para Júpiter. Júpiter ainda retornando da casa 8 para a casa 7, indica o quê? A casa 7, por ser uma casa angular, é uma casa muito mais forte, muito mais proeminente, muita capacidade de se fortalecer. Aqui o que a gente vê também é a Lua no eclipse. Então, quando ela está conjunta a um nodo, significa a possibilidade de eclipse, e a Lua nada mais nada menos que os amigos de Churchill. A Inglaterra, para quem não se lembra, teve que lutar boa parte da guerra sozinha. Então, é só lembrar daquele discurso famoso do Churchill, né? Convidando a Inglaterra, convidando indiretamente os Estados Unidos para a guerra, falando que
nós vamos lutar na praia, vamos lutar nas ruas, vamos lutar nos mares, até que um mundo novo venha em resgate do mundo velho. Além disso, a gente vê o quê? A Lua precisando estar... A Lua estando na casa 3, em Libra, o que indica ali uma espécie de comunicação envolvente. Libra também está conjunta ao que? É uma outra estrela fixa, mas dessa vez a única estrela fixa positiva desse mapa, que é Spica Virginis, ou seja, o espigão da Virgem, que indica sorte, prosperidade e abundância, que viria exatamente do que? Da comunicação e da fala do Sr. Churchill. Então, por meio dele, por meio da sua fala, por meio de seus extraordinários discursos de guerra, que motivaram a Inglaterra a não desistir da guerra e convidou os países aliados para enfrentar Hitler, dali que viria sua sorte, e foi exatamente o que Churchill fez. A gente vê também um Saturno na casa 9, um Saturno em Áries, o que indica, obviamente, né, uma certa dificuldade, um certo problema para ir ao exterior. Ou seja, a Inglaterra, quem não se lembra, é uma ilha e a Europa estava inteiramente dominada pela Alemanha. Então, sair ali daquela ilhazinha para qualquer lugar da Europa era literalmente um tiro no pé. Exatamente o que Churchill não queria, e esse Saturno na 9 indica basicamente essa grande dificuldade. Então, gente, esse aqui é o mapa da Revolução. Esse foi o ano de guerra do Churchill, o primeiro ano de guerra do Churchill, que foi naturalmente se defender. Aqui a gente ainda vê um outro ponto interessante que não diz diretamente a respeito ao Churchill, mas diz diretamente a respeito ao povo inglês. Então você vê literalmente o que? Marte afligindo a casa 6, que é a casa a casa dos servos, dos empregados. Então, pensando ali nos soldados de Churchill, né, que são as pessoas que são contratadas pelo governo britânico para ser o exército britânico, você veria ali exatamente um ataque de Marte. E Marte representa o quê? Representa o exterior, representa a casa 9, lugares distantes, outras culturas, e você vê exatamente Marte fazendo esse tipo de aflição, o que já indica ali naturalmente a natureza da guerra, a guerra intercontinental que Churchill acabou de se enfiar. Bom, aqui a gente vai ter o segundo mapa do retorno, tá? Que é o final da guerra. Será que temos alguma diferença aqui? Alguma coisa que aponte alguma diferença? Bom, primeira coisa, para esse ano, você já vê o seguinte: o inimigo, que é a Lua, está dominado por Saturno, que é o Churchill. A Lua está justamente no signo de Saturno. Por sua vez, Saturno também está dominado ali, então indica ali possivelmente um acordo, uma finalização de um conflito, tá? Um dando recepção para o outro, na casa necessariamente do outro. Então você já vê que é uma amenização com relação aos elementos de guerra. O Sol agora está na casa 10, o Sol no outro mapa estava na 3, indicava ali a maior preocupação do Churchill era a vizinhança, pessoas próximas ali, mas também em essencial a comunicação, foi o que ele fez. Agora já passa a ser o governo, a visibilidade pública, o poder, a autoridade. Então você já vê uma mudança de foco do Churchill com relação a isso. Aqui, além disso, a gente vê também um Júpiter em Libra na casa 9, ampliando justamente aqueles contatos com o exterior que o Churchill não estava tendo. Olha a diferença: antes era um Saturno na 9, que o impedia até mesmo de sair de qualquer lugar. Agora é um Júpiter na 9, que amplia suas possibilidades de ir para qualquer país do mundo, já que o mundo já começava a ser liderado, tá? O regente da 9 também domiciliado e exaltando o próprio regente, que é Saturno. Ou seja, o mundo aclamava Churchill naquele momento como seu libertador, que foi exatamente o que aconteceu. Bom, aqui, por sua vez, nós temos a presença de um Saturno e de um Marte, ambos na casa 7, o que indica ali conflitos, né, com potenciais colegas de trabalho. Então, o Churchill, só lembrar que ao final da guerra, ele saiu do seu cargo de primeiro-ministro, apesar do mundo estar exaltando como um salvador, um libertador, mas naquele momento as pessoas do seu cargo, os políticos da sua época, se aproveitaram do desgaste que a Inglaterra estava com a guerra para, né, debelar as ideias que o Churchill tinha com relação à continuação. Ou seja, Churchill não queria acabar com a guerra porque via na União Soviética um inimigo a ser ainda rebatido, enquanto o mundo já clamava pela paz, né, clamava pela finalização da guerra. E aí você vê literalmente esse indício de conflito com os parlamentares, que eram também primeiro políticos ingleses, né, colegas de trabalho dele, indicado por essa presença dos dois grandes maléficos aqui. Bom, você vê literalmente o que? O Saturno, que é o próprio Churchill. Você vê que ele está retrógrado, ou seja, ele estava indo em direção ao seu exílio e voltou. Numa condição ruim? Sim. Numa condição de detrimento, onde Saturno está em Câncer, sim. Mas lembrando que o detrimento é melhor do que o exílio. Então, querendo ou não, o Churchill escapou de uma situação pior, poderia estar muito pior, para uma situação amena, razoável. Mas é basicamente o fim da guerra, a exaltação do primeiro-ministro aí como
como um salvador, um arauto da liberdade, e uma pessoa que está disponível, está disposta ali a cuidar e proteger dos seus. Isso indica, inclusive, a qualidade do próprio Saturno em Câncer, alguém que tenta sempre defender a sua pátria e defender aqueles que amam. Então, basicamente, pessoal, essa é a análise do nosso retorno solar. São 2 anos da vida do Churchill, 2 anos mais impactados. Um homem que eu gostei muito de conhecer a sua biografia, certo? E saiba que dentro de uma análise dessas, você também pode fazer a sua revolução solar. Não sabe como? Dá uma olhada no nosso link aqui, dá uma olhada aqui na nossa descrição, certo? Que a gente tem uns meios para caso você queira que eu analise a revolução solar dos seus anos, indicando as coisas que podem acontecer no futuro para a sua vida, estarei à sua disposição. É isso. Agradeço. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até mais.